Abra a Bíblia, por favor, livro de Gênesis. Quero ministrar com você uma palavra, Deus colocou isso no meu coração. E eu até pensei, falei, Senhor, nós vamos estar num culto de ceia. E Gênesis capítulo de número 6, num culto de ceia, aqui que eu vou falar a respeito dessa passagem, uma passagem muito conhecida, bem provável de você já ter ouvido alguém falar sobre esse assunto, ou talvez você já ouviu algo a esse respeito, né? Gênesis capítulo de número 6. O capítulo de número 6 de Gênesis é um capítulo assim que traz uma visão de Deus para a humanidade. Geralmente a gente tem uma visão da humanidade para Deus. Olha como está a humanidade e nós não entendemos o coração de Deus. Entendemos o coração nosso. Mas o capítulo 6 mostra uma visão de Deus olhando para a humanidade e dando um relatório sobre a humanidade. Então, se você pegar do versículo 1, você vai começar a ver Deus falando isso. Ele vai ver a terra como estava corrompida, o sistema, as coisas, né? E quando a gente chega ali no versículo 8, que eu quero ler com você, a partir do versículo 8, aí nós vamos até o versículo 19, aí a Bíblia vai começar a mostrar algo no meio dessa visão de Deus. Versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência e dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar conosco, conforme aquilo que está determinado no teu coração, para nós nessa noite, Senhor. Que assim seja, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu disse, né? Esse capítulo 6, ele está falando da raça humana, do ser humano, né? Essa peça tão especial e tão rara que Deus fez, que é o ser humano, né? O ser humano é algo muito especial, né? Muito diferenciado de tudo. É algo assim especial. E quanto mais, eu já vi muita expressão, algumas pessoas dizendo assim,
trabalhar com gente é muito difícil. Eu vi meu pai falar que era mais fácil trabalhar com boi do que com um ser humano, né? E pela graça de Deus, Deus vem trabalhar na minha vida e me leva a trabalhar com gente. Eu sou um pastor de igreja. Pastor trabalha o quê? Trabalha com gente. Então, eu fico pensando nessas palavras. Eu falo, meu Deus, né? Só que na minha visão de enxergar o ser humano, eu enxergo totalmente diferente. Eu enxergo uma obra-prima maravilhosa, algo especial, algo esplêndido que Deus criou, que Deus formou com as suas próprias mãos, né? Deus formou lá o homem do pó da terra e foi formando ele com as suas próprias mãos. Tudo que nós somos, tudo que tem dentro de nós, tudo que foi formado, queridos, é obra de Deus, né? É obra de Deus. E eu vejo o ser humano como algo tão especial. É complicado? É. Tem as áreas mais difíceis? Tem. Mas quando você olha no ser humano de uma forma completa, é algo muito especial, queridos. Nada se compara ao ser humano. Na verdade, nada se compara. Por mais que a ciência queira estudar o ser humano, ela não consegue entender o ser humano. O cérebro, os funcionamentos, as coisas que tem, o campo de conhecimento está muito distante ainda. Porque o ser humano é algo muito especial. E quando eu falo ser humano, parece que eu estou falando de algo tão distante. Mas é você, sou eu, somos nós. Não é? Somos nós. Olha você. Você está olhando aqui para mim agora, não está? Mas o que está passando aí na sua cabeça? Você pode pensar aqui agora, numa fração de segundo, você pode pensar lá no Japão, comendo comida japonesa, né? Quem gosta de comida japonesa. Você pode pensar no encontro de homens que nós vamos ter lá na Palusa, comendo um churrasco. O pensamento é uma coisa muito rápida. E você pode ir para muitos lugares ao mesmo tempo de uma forma tão rápida, né? Visitar a terrinha, né? Quem gosta lá, né? Faz tempo que saiu de lá, não voltou. Então, a gente tem os pensamentos muito rápido. O ser humano ele tem essa habilidade, é algo muito especial, queridos. Algo aí muito especial. Você tem que olhar para você e falar, gente, Deus me fez especial. Eu sou muito diferente, eu sou muito especial. Também não é para encher toda a bola assim, né? Mas vai, né? Tem um pouquinho aí de moderação, né? Mas você é uma pessoa especial. E a Bíblia diz que a terra estava corrompida. Então imagine no meio daquele sistema, a terra corrompida, os seres humanos viraram as costas para Deus, desprezaram Deus, deixaram Deus do lado, não se importava mais com Deus, não se importava mais com as coisas de Deus, foram se afastando de Deus. E Deus então olha para aquela situação, olha para aquela terra, olha para aquele tempo, e Deus olha lá de cima e vê toda aquela terra corrompida. E Deus então decide mandar um dilúvio para exterminar toda aquela terra, acabar com toda aquela criação que Ele mesmo criou, que Ele mesmo fez, tanto de homens como de animais. E no meio daquele caos, aquela terra corrompida, que as pessoas não se importavam mais com Deus, não se importavam mais com os princípios, não se importava mais com o que era correto, o que era certo. No meio daquele caos, Deus olha e encontra um homem chamado Noé. Um homem que tinha algo diferenciado. Eu imagino no meio de uma escuridão tão grande, no meio daquela escuridão tão grande, de repente acende uma luz, um ponto de luz. E você olha naquela imensidão, você só vê trevas. E no meio daquele monte de trevas acende um pontinho, é uma luz, é Noé. Amém? É Noé. E Deus olha, e a Bíblia diz que, o versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Como a gente acha? Quando a gente procura. E homem é especial em achar as coisas, não é? Manda homem procurar as coisas, ele acha rapidinho. Não é assim? Aí ele dá aquele grito, não achei! Aí a mulher vai lá, aqui, tá, né? E eu aprendi uma coisa, irmãos, com isso.
Fiz uns testes com a Lucenir lá em casa. Eu aprendi uma coisa. Sabe por que o homem não acha? Porque não é ele que guarda. Não é ele que guarda. Se nós chegamos no mercado, eu sou em casa, eu chego no mercado com a sacolinha, eu já guardo tudo. Eu sou rapidinho. Tiro tudo, põe tudo lá, não gosto de ver nada em cima da mesa. Eu arrumo tudinho. Aí ela foi procurar uma coisa, não achava. Onde você guardou isso aqui? Não estou achando. Eu falei, peraí, lá na despensa. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mostrei, porque eu que guardei. Então a gente não acha porque a gente não guarda. E quando a gente guarda, a gente não presta atenção. A gente coloca lá de qualquer jeito e enfia lá. Não sabe o lugar certo, onde está. Vai enfiando lá, enfia em qualquer lugar e deixa. Por isso que a gente não acha, irmãos. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. No meio daquele caos, no meio daquela coisa tão corrompida, aparece uma luz, aparece Noé. Noé achou graça. E a Bíblia vai dizer a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, entre as pessoas a qual ele vivia, no meio das pessoas que ele costumava viver, passear, caminhar, andar. Ele era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Olha que maravilha. No meio daquele caos, Noé decidiu andar com Deus. Ele conseguiu. E ele andava com Deus. E um negócio interessante, que quando você anda com Deus, ao que diz o versículo 10, gerou 3 filhos. Quando você anda com Deus, você começa um processo de gestação. Você começa a gerar coisas. Você deixa de ser estéril e começa a ser frutífero. Você começa a gerar. Noé gerou. E ele gerou 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. E a terra estava corrompida, então Deus disse para ele, olha, eu vou destruir toda essa terra, mas eu faço uma aliança com você. Você vai construir uma arca. Olha, irmãos, quando você anda com Deus, quando você está buscando a presença de Deus, quando você está vivendo com Deus, quando você anda com Deus, então Deus pode revelar os planos e os projetos dele para você. Deus começa a falar os planos que ele tem com as pessoas, os planos que ele tem com o mundo, os planos que ele tem com você. Ele começa a compartilhar com você os planos dele. Tem gente que fala assim, olha, Deus não fala comigo, eu oro, Deus não fala comigo. Mas será que você está andando com Ele? Será que você está preocupado com as coisas dEle? Será que você está interessado nas coisas de Deus? Porque quando nós estamos preocupados com Deus, preocupados com as coisas de Deus, quando o nosso coração está nas coisas de Deus, quando nós estamos andando com Deus, aí então Deus vem e compartilha com a gente os planos dEle. Ele começa a compartilhar os projetos que Ele tem conosco. Agora, se nós não temos esse coração, se nós não estamos preocupados com Ele, se nosso coração está nas coisas do mundo, se nós andamos nas coisas do mundo, estamos interessados nas coisas do mundo, o que Deus vai compartilhar com você? O que Deus vai compartilhar comigo? Por Noé estar buscando graça diante de Deus, andando com Deus, sendo justo, sendo íntegro, sabe? Justiça, integridade, homem de direito, homem de caráter, homem de palavra, homem que fazia as coisas certas. Mas não é para me dar bem aqui, ou dar certo ou dar errado, né? A lei de Gerson lá, lembra da lei de Gerson? Dá um jeitinho brasileiro para tudo, né? Não, integridade, honestidade, não era um homem desse tipo. E não faltava pessoas em volta dele para corromper ele. Talvez, né? Quantas vezes ele viu fazendo um monte de coisa errada, mas ele se manteve íntegro, justo diante de Deus. Isso é uma qualidade de caráter, sabe? Uma qualidade de caráter. Pessoas íntegras, pessoas honestas, direitas, sérias. Eu sou direito, eu sou sério, eu faço as coisas certas. Pode me questionar, vou te responder à altura, vou te responder com justiça, porque eu faço as coisas certas. Essa era a posição de Noé. E Deus vai revelar o plano para ele, né? Agora, uma coisa né, irmãos, tem planos que Deus revela que deixa a gente assustado.
Tem coisas que Deus fala que a gente treme na base, né? Ultimamente mesmo aí veio uns profetas aí, falou umas coisas comigo que me deixou tremendo. Minhas pernas bambeou dia das coisas que eles falaram, né? Estamos orando, estamos colocando diante de Deus. E Deus vai revelar para ele: Noé, você vai construir uma arca. Olha a coisa, né? Noé falou: você vai construir uma arca, ela vai ter 300 côvados. Um côvado é mais ou menos, aproximadamente, de 40 a 50 centímetros. É a medida de um côvado, que é do cotovelinho aqui a palma da mão, né? Vamos jogar aí 50, né? 300 côvados seria 150 metros de comprimento. Olha, 150 metros. A nossa igreja aqui é 20 por 20. Tem 20 metros dessa parede naquela. Era 150 metros de comprimento o negócio, né? Era 150 de comprimento. Qual que era a outra? Onde está esse versículo? Deixa eu achar aqui. 50 de largura. 50 de largura são 25 metros. E 30 e altura de 30, ou seja, 15 metros. Então, mais ou menos uma construção de 150 por 25 por 15. E ele ia construir com uma madeira chamada cipreste. Cipreste era uma madeira, na época, uma madeira muito dura, uma madeira firme, resistente, mas, porém, uma madeira maleável, fácil de lidar com ela. Era uma madeira leve, não era uma madeira muito pesada. Uma madeira fácil de lidar com ela e uma madeira bem resistente. Por isso Deus mandou fazer com essa madeira. E ele vai trabalhar para isso, irmãos. Ele recebeu a direção e ele vai trabalhar. Alguns dizem que ele demorou mais ou menos aí por volta de 100 anos, de quando ele começou a pregar a palavra, dizendo que havia o dilúvio, pregando arrependimento, pregando que as pessoas se arrependessem. A arca demorou mais ou menos entre 40 a 70 anos para ser construída. Então Noé gastou um tempo da vida dele nisso, construindo essa arca, trabalhando nessa arca, para salvar a humanidade e para salvar as pessoas. Mas ninguém quis entrar naquela arca. Ninguém quis entrar. Entrou Noé, a Noía, né, que é a mulher do Noé, os 3 filhos e as 3 mulheres, né? 8 almas no tudo, né? Foram que entraram naquela arca. E que as pessoas que foram salvas. A Bíblia diz que depois veio o dilúvio, conforme Deus havia determinado. O dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Às vezes chove uma semana, né? 2, 3 dias, depois dá um solzinho, mais 2 dias a gente já fica, né? Parece que eu estou me embolorando aqui já, né? De tanta chuva. Choveu 40 dias e 40 noites. E a mesma quantidade de água que descia, subia dos lençóis embaixo. 40 dias e 40 noites chovendo, chovendo, chovendo. Até que inundou toda a terra. Toda a terra, irmãos, foi inundada. Você viaja por aí, você vê esses montes altos, né? Os lugares bonitos. A Bíblia diz que foram 15 côvados acima do pico mais alto da terra. Então, 7,5 metros acima do pico mais alto da terra, a água prevaleceu. Então, imagina tudo isso. E a Bíblia diz que, quando começou a chover, Deus fechou aquela porta daquela arca, né? Tem uns filmes aí de Noé. Eu fui assistir uma vez um filme no cinema que eu falei: misericórdia, perdi o meu dinheiro. Porque era um filme lá de Noé, mas não assista isso. Não assista, não vale a pena, né? E a Bíblia diz que Deus fechou aquela porta. E eles começaram, então, vem esse dilúvio, as pessoas pereceram, tantas coisas aconteceram. E o que eu quero falar com você hoje, né? Sobre essa arca. Noé trabalhou num projeto de Deus. E a minha pergunta é para você: no que você está trabalhando? No que você está trabalhando? Hoje a gente está vivendo num tempo onde nós estamos muito preocupados com nós mesmos, queridos. O mundo
está levando a gente a viver um egoísmo sem procedência. Até mesmo o sistema todo está convergindo para um egoísmo. E nesse egoísmo que o mundo está levando a gente, se a gente não tomar cuidado, quando menos esperar, nós vamos estar igual a multidão que estava em volta de Noé. Porque as pessoas começaram a pensar em si mesmo e esqueceram de Deus. Por isso a pergunta é: no que você está trabalhando? Aonde você está investindo a sua vida? A Bíblia diz, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E uma das desculpas que nós aprendemos a dar, e ela é boa essa desculpa, ela cala a discussão, ela cala. Eu não tenho o quê? Tempo. Não é? A Bíblia diz que há tempo para tudo. E a Bíblia foi Deus que escreveu. Aí venho e digo: eu não tenho tempo. Quem está certo, queridos? A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Deus está certo. Nós, quando damos essa desculpa que não tem o tempo, nós estamos errados. Deus está sempre certo, querido. Agora, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Porque a Bíblia diz, né? O Adão pecou lá no jardim do Éden. E Deus falou: do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Não vai vir nada de graça para você agora não. Agora você vai ter que trabalhar. Por isso que quando chegar lá no céu não vai ter uma conversa com Adão lá, né? Pegar ele de jeito lá, né? Uma turminha do Bela Vista aqui, cercar ele num canto lá no cantinho do paraíso lá, fala: vem cá, Adão. Pega o seu Gomes, ele que é fortão, né? Fala: seu Gomes, segura o Adão aí, nós vamos conversar com ele agora. Mas nós temos que trabalhar, temos que lutar pela nossa sobrevivência, as coisas, os planos, os projetos que nós temos. Não tem nada de errado nisso, queridos. Mas o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos construindo para Deus? E quando nós falamos para Deus, parece que é para Deus, mas a arca não foi construída para Deus, foi construída para as pessoas. Porque independente de chuva ou não chuva, Deus continuava sendo o mesmo. Independente de vir o dilúvio ou não vir o dilúvio, Deus continuou sendo o mesmo. A própria Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Não adianta você ficar meio sentimental com Deus. Ai, Deus, e chora, esperneia. Você não vai mudar Deus. Deus não vai mudar. Você pode fazer o que você quiser, né? Porque Ele não muda. Então, a questão não é Deus, a questão é as pessoas. Agora, o que nós estamos construindo que vai alcançar, ou que vai atingir, ou que vai trazer algum benefício para as pessoas? Para isso, Deus deixou um negócio especial, diferenciado sobre a face da terra, chamado igreja, queridos. Igreja. Por isso há uma luta, por isso há uma guerra, por isso há um mover tão grande contra a igreja. Faz um teste. Convida alguém para vir à igreja. E você vai ver a dificuldade que essa pessoa vai ter. Agora, faz um teste. Chega para essa mesma pessoa e fala assim: olha, eu estou sabendo aí de uma balada que acontece lá no fim da rua, lá na quebrada. Carro não chega lá não, a gente tem que chegar de a pé. Mas é um lugar, é meio perigoso, mas é gostoso lá. Tem uma luz piscando, um negócio para você ver. As pessoas vão. Agora, por que é isso? Porque há um mover espiritual que luta contra vir à igreja. Quando você estava se arrumando hoje para vir para a igreja, você pode ter certeza, teve um mover tremendo para que você não viesse. Para que você não viesse. Aí vem aquela desculpinha que você já sabe, né? Hoje é domingo, fim de tarde, está cansado, amanhã você tem que levantar cedo, as crianças, um monte de desculpa que você já sabe melhor do que eu.
E as pessoas começam a embarcar nesse negócio. E começa a distanciar, vai se afastando, vai deixando, não se importa mais, e vai deixando as coisas do lado. Mesma coisa no tempo de Noé, queridos. Mesma coisa no tempo de Noé, as pessoas também começaram assim, foram se afastando, foram deixando, devagarzinho foram distanciando e foram caminhando, quando nem percebeu, já estava tão distante. Já não tinha mais coragem e forças para voltar, porque foram distanciando. E uma das coisas que as pessoas pensam, que a igreja vai estar sempre aqui. Mas um dia, assim como Noé entrou na arca e Deus fechou aquela porta e a arca foi cumprir o propósito dela, um dia a igreja vai ser tirada, queridos. Um dia a porta vai se fechar e a igreja de Jesus vai subir e vai para a glória, lá para o céu, celebrar um negócio muito importante que representa o que nós vamos fazer hoje. Celebrar a bodas do Cordeiro. Jesus vai casar. E sabe quem é a noiva de Jesus? É a igreja. E se você ficar íntegro, firme, sincero, na graça, buscando a Deus como Noé estava, você vai participar desse casamento lá no céu. E essa noite nós vamos participar da ceia. A ceia, ela fala de 3 momentos importantes nas nossas vidas. O primeiro é a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo não tem ceia. Sem o sacrifício de Jesus não tem ceia, porque ele disse que o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue dele. Então é o sacrifício na cruz. Então a ceia nos aponta para o passado. A ceia fala de comunhão, comermos todos juntos, comermos e bebermos juntos. Fala de comunhão, tempo presente, hoje. Por isso nós vamos participar da ceia. É um tempo de comunhão, estamos juntos, temos em comum. O que nós temos em comum? Servimos o mesmo Deus, buscamos a mesma presença, servimos o mesmo Pai. É comunhão. E a ceia fala de algo no futuro. O futuro é quando Jesus vier buscar a igreja e nós subiremos para a glória dele, estaremos para sempre com ele na eternidade. Amém? Então você tem que pensar no passado, no presente e no futuro. Tem gente que acha que a igreja vai ficar para o resto da vida aqui. Não vai, queridos. Um dia ela vai ser tirada. Aquelas pessoas falavam para Noé: você está louco? Você está doido? Vai chover aqui, nunca tinha chovido. Vai inundar isso aqui com água? Vai inundar com água isso aqui? Você está maluco? Quando você fala que Jesus vai vir, que a igreja vai ser tirada, as pessoas têm a mesma reação. O sistema não mudou, a terra está da mesma forma, queridos. Hoje as pessoas viraram as costas para Deus. Vê o que aconteceu aí recente. Eu olhava aqui lá e falava: Jesus, quanta gente cega. Quanta gente que não entende, não, como a Bíblia diz, não discerne a mão direita da mão esquerda. Quanta gente seguindo uma cegueira tão grande, tão grande. E multidões, passando dias, viajando, gastando, para uma coisa que é uma cegueira tão grande, queridos. Como nos dias de Noé, aquele povo cego em volta daquela arca. Mas Deus olhou e viu Noé. E em nome de Jesus, que Deus possa olhar e ver você aqui hoje, ver a igreja dele viva, atuante, a igreja de pé, fazendo, caminhando, construindo, trabalhando, se fortalecendo, batalhando, para o dia que ele vier. O que você está construindo? Construir a arca é sinal de obediência, é sinal de fé. É como eu tenho que viver hoje, em obediência, exercendo a minha fé. Noé aceitou esse desafio. Será que você também aceita um desafio desse tamanho? Um desafio de Deus tem para a sua vida, para a sua caminhada. A Bíblia diz que
2 Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 2,5, diz que Noé foi pregador de justiça no meio daquele povo. Pregador de justiça. Noé, ele fez a diferença no meio de uma geração tão corrompida, no meio de uma geração tão distanciada de Deus. Noé construiu uma arca para a salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar. No que você está trabalhando? O que você está construindo nesses dias? Construa arcas que leve as pessoas a Jesus. Construa a arca que leva as pessoas a se encontrar com Jesus. Porque as demais coisas, queridos, tudo vai ficar. Hoje nós cantamos aqui no louvor, né, o Salmo 16. Não tenho outro bem além de ti. Não tem outro bem além de ti. E o bem é tão precioso que nós agarramos de uma forma tão grande que queremos ele só para nós. Mas nós temos que ter o coração de Noé no meio de uma geração corrompida. Ele decidiu aceitar o desafio e construir aquela arca. Que você tenha no teu coração esse desafio de construir arcas. Senhor, no que o Senhor quer que eu trabalhe? No que o Senhor quer que eu invista no teu reino, na tua obra? Talvez, querido, você não vai subir aqui, não vai pregar. Mas talvez você possa ser um bom intercessor. Um bom intercessor que ore. Se eu perguntar para você, não me responda, mas nessa semana que passou, quanto tempo você orou pela igreja? Quanto tempo você separou para orar? Senhor, eu vou orar pela igreja, porque a igreja é um lugar que eu vou, que é um lugar que o Senhor preparou para a gente aprender a palavra, cultuar o Senhor junto, cantar louvores, se alegrar na presença do Senhor. Quantas vezes você lembrou de orar pela igreja? Eu garanto que, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha casa, abençoa que eu vou bem naquele trabalho, que tudo dê certo, que eu consiga fechar esse negócio, tal. Eu garanto que isso você fez. É isso pela igreja. Quantas vezes, quanto tempo você separou? Senhor, abençoa a igreja. Ali é o lugar que o Senhor me chamou, o lugar que eu tenho cultuado a Deus ali junto com os irmãos. Abençoa aquele lugar, Senhor. Abençoa aquele lugar. Abençoa o grupo de louvor que vai estar lá no domingo à noite. Não é tão bom chegar aqui, queridos? Ter um grupo de louvor tocando e cantando aqui? Né? Tão gostoso, né? Na igreja primitiva não tinha esse negócio, não. É tão bom. Então ora, abençoa, Senhor, abençoa o grupo de louvor que vai estar lá. Abençoa o pregador da noite. Eu não sei quem vai pregar lá, Senhor, mas abençoa para que seja bênção nas nossas vidas. A gente precisa começar a colocar o nosso coração nessa construção, queridos. A arca que Deus preparou para as pessoas entrarem e serem salvas, hoje essa arca é a igreja de Jesus. Hoje é a igreja. E é através da igreja que as pessoas vão sendo salvas. Não é a igreja que salva, é Jesus. Mas onde você vai encontrar essa salvação? Na igreja. Eu falo como testemunho próprio. Eu aceitei Jesus quando eu comecei a frequentar uma igreja. Foi lá que eu aprendi de Jesus e recebi Jesus. E esse final de ano vamos fazer 30 anos. A igreja não salva, mas a igreja é o instrumento que Deus preparou para salvar vidas. Então comece a ter um carinho pela igreja. Comece a pensar na igreja. Comece a construir a igreja. Comece a abençoar. Se alguém falar mal, fala, querido, eu não quero falar mal da igreja, eu quero falar bênção, eu quero abençoar. Não quero ser igual a todo mundo. Quero ser diferente. Quero trabalhar em algo que realmente vai produzir coisas boas, produzir salvação, produzir vida com Deus. E em nome de Jesus, Deus vai olhar de lá do alto, vai ver muitas trevas, mas também vai ver muita luz brilhando
aqui, as igrejas de Vinhedo, as igrejas no estado de São Paulo, as igrejas espalhadas no mundo, como o Júnior mencionou, a igreja lá na África. A hora que ele falou, eu pensei, falei, sabe, um dia eu vou fazer uma tenda aqui, amarrar uns panos, jogar um saco de areia aqui, uns negócios aqui, para dar um clima aqui de África aqui também, né? Desligar esses ar, ligar um ar quente aí para fazer calorzão, para suar, né? Para dar um clima, né? No que você está trabalhando, no que você está construindo. E a Bíblia diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a eternidade. Ali que nós temos que investir, que nós temos que trabalhar. Amém, queridos? Quem salvou Noé e a família não foi a arca, foi Deus. Mas ele usou aquela arca. Quem salva as pessoas hoje é Jesus. Mas Jesus usa a igreja. Amém? Quando você lembrar da igreja, lembra a igreja com carinho. Porque a igreja vai estar aqui até o dia que Deus fechar a porta. Quando Deus fechar a porta, aí não vai ter mais a igreja. Mas em nome de Jesus, você também não vai estar aqui para saber disso. Em nome de Jesus, você vai estar lá junto. Nós vamos fazer um grupo do Bela Vista lá no céu. Em nome de Jesus. Que todos nós possamos chegar lá. Mas coloca no teu coração, eu vou construir essa igreja. Nós vamos trabalhar por essa igreja, nós vamos investir. Ore, interceda. Sabe? Comece a se dispor. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei muito, não tenho muita condição, mas o que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Não foi fácil para Noé construir aquela arca, queridos. Foi trabalho árduo, trabalho difícil. Muita renúncia, muita dedicação, muito empenho. Mas quando Deus dá a missão, Ele também dá a condição. Foi isso que Ele fez com Noé. Ele deu a missão e Ele deu a condição. Quando você colocar o seu coração em fazer as coisas, toda a condição virá. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Quero fazer uma oração por você. Depois nós vamos participar da ceia. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus ontem, lá junto com Noé, é o Deus hoje e será o Deus eternamente, Pai. E em nome de Jesus, assim como Noé achou graça diante do Senhor, que nós também, Senhor, como igreja aqui nesse lugar, achamos graça diante do Senhor. Que nós como igreja sejamos também um povo íntegro, um povo justo, Senhor. Um povo que anda com o Senhor. Um povo que caminha dirigido, orientado pelo Teu Espírito, meu Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, na construção dessa arca, Pai. Na construção, Senhor, desta igreja, promovendo salvação, promovendo, Senhor, comunhão, promovendo, Senhor, o desenvolvimento dos nossos talentos, dos nossos dons, das ferramentas que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, que nós como igreja não olhemos para a circunstância, não olhemos para as situações, Pai. Assim como Noé não olhou para a condição e para a situação, olhou para o Senhor. Que o Senhor também nos ensine a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a andar com o Senhor, meu Deus. Não queremos, Pai, nos perder na caminhada. Não queremos nos perder, Senhor, nas conquistas, nas vitórias que o Senhor tem nos dado. Queremos permanecer firmes e fiéis no plano e no projeto que o Senhor tem conosco. Por isso eu oro, abençoo, Senhor, cada irmão, cada pessoa, cada integrante desse ministério, Senhor. Que o Senhor visite o coração de cada um nesta noite. Nós que estamos aqui nesse culto, aqueles que vieram no culto da manhã, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus, que
o Senhor mova com esta unção sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, Senhor, movendo, agindo, despertando, Senhor. Ó Deus, que cada um possa achar graça diante do Senhor e que comece também um tempo novo, diferente, um tempo na vida de cada um de nós. E juntos, cada um cada um realizando, cada um executando uma área, assim sendo, todo o corpo sendo beneficiado, todo o corpo sendo ajustado, todo o corpo sendo aperfeiçoado, ó Deus, até aquele dia, o grande dia, em que o Senhor vier nos buscar, Senhor. Assim eu oro, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, estabelecida, firmada, sobre a rocha que é Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós vamos participar da ceia, nós vamos cear, e a ceia nesta noite, que ela seja a ceia da nossa reflexão. O que eu estou construindo? Aonde eu estou investindo com mais intensidade? E a ceia, Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. E em memória significa manter vivo o feito de alguém. E quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, Ele está dizendo, olha, celebre a ceia, para que vocês nunca se esqueçam do que eu fiz por vocês. Para que vocês nunca se esqueçam do meu trabalho, né? Tem até um cântico, né, que a gente canta, né? Meu trabalho não é vão, né? Para que você nunca se esqueça de tudo que Jesus fez por você. Ele foi para aquela cruz, o justo pelos injustos, o puro, não tinha nenhum pecado, pelos pecadores. Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço para te libertar. Ele pagou o preço para você ter vida, para que você pudesse se achegar a Deus, para que você pudesse, a hora que você dobrar o seu joelho e orar e falar, Pai nosso que está no céu, Deus lá no céu ouça a sua oração. Sabe por que Deus ouve a sua oração? Porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço, tirou, como nós aprendemos sexta-feira aqui na aula sobre o tabernáculo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o homem do lugar santíssimo. Ninguém podia entrar naquele lugar. Só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Ele tinha que fazer todo um ritual para ele entrar lá. A Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Hoje você tem acesso direto com Deus, porque o véu foi rasgado. E o véu, ele simboliza o corpo que Jesus ofertou, o corpo de Jesus que foi pregado na cruz. O cálice simboliza o sangue que a Bíblia diz que é o sangue de uma nova aliança. Essa nova aliança, queridos, qual que é a grande questão da nova aliança? A grande questão da nova aliança é que Noé andava com Deus. Na nova aliança, Deus anda com você. O Espírito Santo habita em você. Ele anda com você. Ele está com você. Isso é nova aliança. E a nova aliança diz para mim e para você, o que você não consegue, o que você não tem condição, eu te ajudo, eu te capacito, eu te fortaleço, eu sou contigo. Isaías 41:10 é um versículo da minha entrada ministerial. Foi o versículo que Deus falou comigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito. Não temas, porque eu sou contigo. Então, na nova aliança,
Eu sou uma pessoa limitada, mas o Deus que habita em mim é ilimitado. Até onde vai as minhas forças, dali em diante não vai mais, Ele vai por mim. Ele faz por mim. Ele me ajuda. Isso é nova aliança. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele simboliza essa nova aliança. E da mesma forma que vem os benefícios, vem também as consequências. E eu diria para você, não dá para dar desculpa. Não dá para dizer, Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei. Deus fala para você, eu sei que você não sabe, mas eu te ensino. Porque a nova aliança, eu estou com você. Então que nessa noite a gente possa celebrar, comer do pão, beber do cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, e declarar, Jesus, eu quero permanecer, e eu quero continuar nessa grande construção que o Senhor está fazendo, até que o Senhor venha me buscar. Até que o Senhor venha me buscar. Em nome de Jesus, amém? E a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Quem pode examinar você, queridos? É você mesmo. Quem sabe o que tem dentro do teu coração, além de Deus, é você. Eu não posso dizer para você, você está assim, assim. A Bíblia diz que você tem que se examinar. E se examinar tem um detalhe. Sabe por que Deus manda você se examinar? Não é para te condenar. Ele manda você se examinar para que você chegue a uma conclusão, se acerte e participe da ceia. Não é para te condenar. É para você, como Paulo diz lá, né? Tem alguns que a gente deixa na mão de Satanás até que ele se arrependa para que ser salvo. É para que a gente faça uma autoavaliação. Entenda, ajuste e volte. E pratique as boas obras. Amém? Quem pode fazer esse exame, essa autoavaliação é você mesmo. E comer indignamente é comer, Senhor, eu estou fazendo tudo errado, mas eu não quero mudança, eu quero continuar no erro. Eu sei que o que eu pratico não está correto. Mas mesmo assim eu não quero mudança. Eu quero continuar errado. Então não participe, queridos. Porque se participar, vai participar indignamente. Não tem sentido. Não é? Agora, se você tem Jesus no teu coração, você é uma pessoa íntegra, reta, está buscando a presença de Deus, está buscando fazer as coisas certas, está buscando viver o mais justo possível, o mais sério possível. Então participe, coma e beba e receba unção, graça e poder sobre a sua vida, para você continuar nessa construção, nessa obra maravilhosa que Deus já alistou você e já colocou você lá, para que você continue firme, forte nos caminhos do Senhor, amém? Nós vamos orar, vamos abençoar esses elementos. Convido aqui os irmãos que estão escalados para servir. Nós vamos abençoar esses elementos e depois nós vamos servir o pão, servir o cálice. Pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar. Enquanto você está vindo pegar o pão, pegar o cálice, enquanto você está aí no seu lugar, põe sua mente em Cristo, sabe? Senhor, eu estou segurando aqui o cálice, estou segurando o pão. Esses elementos simbolizam o teu corpo, simbolizam o teu sangue. Eu vou me alimentar agora disso, Senhor. Eu vou fazer isso em memória do Senhor. Eu vou fazer isso em memória do que o Senhor fez por mim naquela cruz. Vai orando, vai falando com Deus. É o momento de sentar à mesa com Jesus. É o momento de ter aquela conversa de mesa, aquela conversa íntima, aquela conversa de tete a tete, pertinho um do outro. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. Pão, cálice, que simboliza corpo e sangue de Jesus. Nós ministramos a Tua bênção sobre esses elementos. Declaramos que agora eles passam a ser a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Jesus, ofertado por nós ali naquela cruz.
Nós ministramos, Senhor, a tua bênção e pela fé recebemos esses elementos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Vamos comer o pão juntos, em memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vamos comer juntos, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo corpo, o corpo de Jesus, que foi ofertado por nós ali naquela cruz. Nós agradecemos pela oferta, Senhor, pela oferta de amor que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós agradecemos em nome de Jesus. A palavra diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber juntos o cálice da nova aliança, anunciando a morte do Senhor, construindo até que Ele venha, até que Ele venha. Vamos beber juntos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Diga aí para o irmão que está do seu lado, olha para ele e fala assim: nós estamos juntos numa grande construção. Amém? Nós estamos juntos numa grande construção. E essa construção, o arquiteto é Jesus. Amém? Ele é arquiteto, é Jesus. Nós estamos juntos nisso em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus.